Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos vestir o chapéu de detetive, um detetive de performance. Quem desenvolve aplicativos com certeza já passou por isso. O app está pronto, está bonito, funciona, mas tem alguma coisa errada. Aquela rolagem de lista que dá uma engasgadinha, sabe? Aquele botão que demora 1 milissegundo a mais para responder. É uma coisinha pequena, mas que incomoda e tira o brilho do trabalho. Pois bem, hoje a nossa missão é investigar a fundo e descobrir quem são os verdadeiros culpados por trás desse lag. Essa frase, ela resume tudo de uma forma perfeita. É exatamente essa a sensação. Tecnicamente, o pessoal chama isso de jank. É aquela travadinha irritante que quebra a fluidez da experiência, e é exatamente isso que separa um aplicativo que parece profissional, polido, de um que parece amador, inacabado. É essa barreira que a gente vai quebrar hoje. Vamos entender de onde vem esse problema e, o mais importante, como consertar de vez. Ok, vamos começar a nossa investigação pelo conceito mais básico e, ao mesmo tempo, o mais brutal de todos. Para a gente entender por que um app trava, primeiro a gente precisa entender a regra número 1 do universo mobile, o orçamento de tempo de quadro. Pensa nisso como um prazo final, um relógio que não para de correr e que o nosso aplicativo precisa obedecer a cada instante. Então, o que é esse tal de orçamento de quadro? Bom, tudo que a gente vê na tela de um celular é, na verdade, uma sequência de imagens estáticas, ou quadros passadas muito rápido. Para criar a ilusão de movimento suave, o sistema precisa desenhar um quadro novo dezenas de vezes por segundo. O orçamento de quadro é o tempo máximo que o nosso app tem para preparar e entregar um desses quadros. Se ele não conseguir entregar a tempo, sabe o que acontece? O sistema simplesmente mostra o quadro anterior de novo. E é aí, nesse exato momento, que a pessoa usando o app percebe a travada, o jank. Isso não é uma sugestão, é uma lei da física da interface de usuário. E qual é esse prazo? Para a grande maioria dos celulares por aí, que tem uma tela de 60 Hz, ou seja, 60 quadros por segundo, o prazo é de 16 milissegundos. Vamos parar para pensar nesse número. 16 milissegundos. É menos tempo do que leva para piscar. É um tempo absurdamente curto. E dentro desses 16 milissegundos, o aplicativo tem que fazer absolutamente tudo o que for necessário para aquele quadro. Rodar a lógica, acessar o banco de dados, processar os dados, calcular o layout e, finalmente, desenhar cada pixel na tela. Qualquer coisinha que atrase já era, o prazo foi perdido. E como se não bastasse, a situação só piora. Os celulares mais modernos, os topos de linha, já vêm com telas de 120 Hz. O que isso significa? O dobro de quadros por segundo. E se tem o dobro de quadros, o tempo para cada um deles cai pela metade. O orçamento passa a ser de aterrorizantes 8 milissegundos. Agora a coisa ficou séria. A margem de erro é praticamente zero. Cada linha de código, cada operação começa a ter um peso enorme. A pressão para ser eficiente é gigantesca. E é aqui que a nossa investigação de detetive realmente começa. Se a gente tem um relógio correndo tão, mas tão rápido, o que é que está comendo esse tempo todo? O que está nos atrasando? Quem são os ladrões de milissegundos que estão roubando nossos quadros e fazendo nosso app, que a gente fez com tanto carinho, parecer lento e pesado? É isso que a gente precisa descobrir. Em toda boa história de detetive, sempre tem aquela pista falsa. Aquele suspeito óbvio que atrai toda a atenção no começo, mas que no fim das contas não era o culpado. No nosso caso, quando um aplicativo está lento, o instinto de quase todo mundo é apontar o dedo para o mesmo lugar. E o suspeito número 1 é sempre ele, o motor gráfico, o FireMonkey. A lógica é simples. Ué, se a tela está travando, o problema deve ser desenhar na tela, certo? A gente imagina que o coitado do celular está sofrendo para desenhar todos aqueles botões, as listas, os efeitos visuais. A gente culpa o FMX, assume que o ato de renderizar, de pintar os pixels, é a operação mais pesada e, portanto, a causa do lag. Mas será mesmo? E aqui vem a grande reviravolta do nosso caso. A travada que a gente vê na tela, o jank, ele é só o sintoma, não é a doença. O verdadeiro crime, o verdadeiro vilão, que está roubando o nosso tempo, está agindo nos bastidores, muito antes do processo de desenho sequer começar. O problema, na esmagadora maioria das vezes, é o que chamamos de saturação da thread principal. A thread da interface do usuário fica tão absurdamente ocupada com outras tarefas que ela nem consegue chegar a tempo para dar a ordem de desenhe o próximo quadro. Certo. Então, se o motor de renderização geralmente é inocente, quem são os verdadeiros culpados? Quem são os criminosos que estão afogando a nossa thread principal em trabalho inútil? Depois de muita análise de casos reais, foi montada uma lista oficial. A lista dos mais procurados, os verdadeiros assassinos de performance em aplicativos Delphi para Android. E aqui está a nossa lista de suspeitos, organizada por nível de periculosidade.
No topo, com impacto crítico, o chefão da quadrilha, Visual Live Bindings. Logo abaixo, com impacto alto, um capanga muito perigoso, o abuso do tthread.synchronize. Olha só, o nosso suspeito original, o renderizador FMX, até aparece na lista, mas com impacto médio, um ladrãozinho de galinha perto dos outros. E por último, um cúmplice que só aparece em situações específicas, a contenção de seção crítica. Essa lista é o nosso mapa, é ela que vai nos guiar até a raiz dos problemas. Vamos focar no inimigo público número 1, Live Bindings. Os Live Bindings. Eles parecem mágica, não é mesmo? A gente vai lá no editor visual, arrasta uma setinha de um campo de dados para um componente na tela e pronto. Tudo se conecta, tudo funciona. É lindo. Só que essa mágica tem um custo de performance brutal, principalmente quando usada em listas, como o T-List viu. Por baixo dos panos, para fazer essa mágica acontecer, o Live Binding usa uma tecnologia chamada RTTI, ou reflexão. É basicamente um jeito do código perguntar para si mesmo, em tempo de execução, quais são suas propriedades. Para cada item da lista, para cada célula, ele faz esse processo de descoberta de novo. Isso é lento, é muito lento, e satura a thread principal de uma forma devastadora. E aqui está o braço direito do Live Binding no crime, o T-Thread Synchronize. Para entender o perigo, é só olhar a comparação. Quando uma thread secundária, que está lá no fundo fazendo um trabalho pesado, usa Synchronize para atualizar a interface, ela faz o seguinte: ela manda o pedido para a thread principal e para. Fica completamente bloqueada esperando. E pior, ela força a thread principal a parar tudo o que estiver fazendo e atender aquele pedido na hora. Isso cria um engarrafamento monstruoso. Agora, olha a alternativa, o T-Thread Queue. A thread secundária simplesmente coloca o pedido numa fila, como se fosse um bilhete, e continua seu trabalho. A thread principal, quando tiver um tempinho livre, vai lá na fila, pega o pedido e executa. Um método bloqueia e congela tudo, o outro desacopla as coisas e mantém a interface respirando, fluida. A diferença é gritante. Ok, a parte de investigação foi concluída. Já temos o diagnóstico, já identificamos os principais culpados e o modo de operação deles. Agora, chega de teoria. É hora de partir para a ação, de colocar a mão na massa. Como é que a gente luta contra esses vilões e retoma o controle da performance do nosso aplicativo? Vamos ver um plano de ação prático e direto ao ponto? Aqui está o nosso plano de batalha em 4 passos simples e eficazes. Passo 1. Faça uma Live Binding ectomia. É um nome engraçado, mas é sério. A cirurgia consiste em remover todos os Live Binds e qualquer tipo de lista, como o T-List View ou T-Grid, e substituir pela boa e velha atribuição manual de valores usando o evento onUpdateObjects. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai escrever um pouco mais de código? Sim, mas vai ser um código ordens de magnitude mais rápido. Passo 2. Vire um detetive do Synchronize. Faça uma busca global no seu projeto por tthread.synchronize. Analise cada ocorrência e, em 99% dos casos, a substituição por tthread.queue será a melhor solução. Passo 3. A vitória é fácil. Ative o Skia. Skia é um motor de renderização moderna que a embarcadeira integrou ao Delphi. É só adicionar uma única linha, globaluseSkia.true, no arquivo principal do projeto e o app já ganha um belo upgrade na renderização. E por fim, o passo 4, talvez o mais importante de todos. Pare de adivinhar, comece a medir. E esse último passo representa uma mudança fundamental na forma de pensar. É o que separa o desenvolvimento amador do profissional. É sair do mundo do "eu acho que o problema é aqui" e entrar no mundo do "eu tenho dados que provam que o problema é aqui". É trocar superstição pela ciência. Então, qual é a ferramenta para isso? É o Profiler do Android Studio. E não precisa ter medo, ele se integra perfeitamente com o app feito em Delphi. Com ele rodando, é possível ver em tempo real, com gráficos detalhados, exatamente onde cada milissegundo do nosso precioso orçamento de quadro está sendo gasto. Não tem mais achismo. O Profiler mostra a verdade, nua e crua. Ele nos dá uma visão de raio-x, apontando exatamente para a fratura, para o gargalo. É exatamente essa transformação. A gente deixa de ficar no escuro, dando tiro para tudo que é lado, culpando o componente errado, otimizando o que já era rápido, para começar a operar com a precisão de um cirurgião. Com os dados do Profiler na mão, a gente vai direto no ponto, atacando os problemas reais com base em evidências, em números, em fatos. E essa é a questão que fica no final. Com essas técnicas e principalmente com essa nova mentalidade, o trabalho de desenvolvimento sobe de nível. Não se trata mais apenas de escrever código que funciona, mas de diagnosticar e resolver problemas complexos de performance. Com as ferramentas certas e o conhecimento de onde procurar, é totalmente possível transformar aquele aplicativo que engasga, que tem genk, em uma experiência de usuário fluida, rápida e profissional. A investigação em seu próprio código começa agora.
O que será que os dados vão revelar?